A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, verso de número 1 ao verso de número 29, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos examinar as Escrituras. Amém? Assim diz o texto sagrado, o discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer, maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estavam, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo, eu já no caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caiu por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e ouvi aquele que me dizia: dá-te depressa e apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, estava presente eu e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam, e disse-me: vai, porque hei de te enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até essa palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, ajorrando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que examinassem com açoites, para saber por que causa se clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: que vos é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê que vais fazer com este homem, porque é romano. E vindo o tribuno disse: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo se apartaram dele os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha ligado. Amém? Os versos que acabamos de ler, amados, nos mostra que essa defesa de Paulo
foi a primeira das 5 defesas que Paulo fez. Depois de falar em grego com o tribuno, em Atos capítulo 21, verso 37, Paulo se dirigiu à multidão na língua hebraica e não em aramaico. Quando ouviram Paulo falar em sua própria língua, lembraram-se de que Paulo não era gentio, mas um judeu como eles. Sendo assim, eles ouviram o que ele tinha a dizer, como todos vós sois. Paulo disse à multidão que entendia porque estavam escapando e tentando matá-lo. Eles eram zelosos para com Deus. Paulo não os acusou pelo que havia feito e disse que ele fizera o mesmo antes por causa do seu zelo. Paulo mostrou compaixão até mesmo àqueles que o atacaram, e nós temos que ter o mesmo tipo de compaixão por todo aquele que ainda não tem fé em Jesus Cristo. Ora, aconteceu que Paulo contou o seu testemunho pessoal. Cada um de nós tem um testemunho para contar de como Deus mudou a nossa vida. E temos que partilhar esse testemunho com todos os que nos ouvem. Aleluias! Pedro nos exorta em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, estarmos sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Mas não ouviram a voz. Relatando-se a sua experiência no caminho de Damasco, mais uma vez Paulo menciona que os homens que estavam com ele ouviram um som, mas não entenderam as palavras que foram ditas a ele. Nós não sabemos porque eles não puderam entender o som que ouviram. Eu não via por causa do esplendor. Jesus mandou Paulo levantar-se e ir a Damasco. Havia um compromisso divino esperando por ele ali. Paulo se levantou então, mas não podia ver. No silêncio de sua cegueira, ele se arrependeu profundamente ao enxergar as trevas do seu coração. Em momentos de quietude, de honestidade, reflexão, um verdadeiro arrependimento pode ser experimentado. Muitas das vezes, amados, nos falta isto, ter intimidade com Deus, nos afastar e ficar em silêncio, aleluia, buscar ter experiências com Deus, momentos em que vamos passar, que vamos enfrentar, momentos de tristezas, de angústias que passaremos, mas se estivermos firmes do Senhor, vamos nos levantar dessa fraqueza, nos arrepender de ter nos afastado do Senhor e de não ter exaltado o nome de Deus. Paulo teve essa experiência para com Deus e se arrependeu profundamente. Ao invocar o nome do Senhor, é que nos salva, é o batismo, é o que confirma a nossa confissão. Romanos capítulo 10, verso 9 a 13. Tomando eu para Jerusalém 3 anos depois. Gálatas capítulo 1, verso 17 a 19. Aos gentios, os judeus recusaram-se em ouvir Paulo porque criam que partilhar seus privilégios com não-judeus colocaria em risco a relação de união que a nação tinha com Deus. E ouviram-no. Os judeus não odiavam todos os gentios. Eles até permitiam que os que temiam a Deus adorassem no átrio dos gentios. Um gentio podia se tornar um prosélito reconhecido como judeu, sendo circuncidado e obedecendo às leis de Moisés. Portanto, os judeus nesta passagem não estavam irritados com o fato de os gentios adorarem a Deus, mas com a ideia de eles terem o mesmo direito diante de Deus, sem antes se converterem ao judaísmo. O fato de os gentios poderem ter o acesso direito a Deus pela fé em Jesus Cristo era uma ofensa para os judeus. Conforme isso, amados, percebemos que a morte de Jesus Cristo não era suficiente para o gentio, aleluias, adorar a Deus, dele ter o convertimento ao Senhor. Era preciso se converter ao judaísmo. Então hoje, amados, a palavra do Senhor nos mostra que sem Jesus não somos salvos, não somos libertos de nada. Muitas igrejas têm colocado doutrinas dentro da igreja, mostrando que somente a salvação para com Cristo, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, não é suficiente. Eles dizem que o sacrifício de Deus não é suficiente. Vocês precisam permanecer nesta igreja, porque esta igreja liberta, porque esta igreja levará você à salvação, a ter a vida eterna. Onde está isto na Bíblia? Eu lhe pergunto. Sendo que a palavra do Senhor nos mostra que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que se não estivermos em Cristo Jesus,
não conheceremos a Deus, que enviaste o seu único Filho, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você está numa igreja que diz que a doutrina de lá, que é ela que salva, saia dela, porque você vai perecer juntamente com esta igreja, se permanecer ali, sendo que as Escrituras diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz com autoridade e ousadia: não há outro caminho, não há outro desígnio, nem doutrina, nem evangelho nenhum, nem igreja nenhuma, se não for por mim. Porque eu os levarei até meu Pai, porque eu sou o Filho de Deus, eu os levarei, e não doutrina e nem qualquer outro evangelho. Aleluias. Prosseguindo a palavra do Senhor, verso de número 24. O chicote era feito de tiras de couro com pedaços de metal e ossos na ponta e presos com uma haste de madeira. Paulo já tinha sido castigado antes com açoites e varas, 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 25, mas os açoites eram muito piores. Essa punição era para matar ou deixar uma pessoa aleijada. A vítima sofria essa tortura com o corpo ou esticado no chão, ou preso a uma coluna, ou preso a um gancho fixado no teto. Verso 25. É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Segundo a lei romana, nenhum cidadão romano podia ser acorrentado, açoitado ou morto sem um julgamento adequado, e não o cumprimento dessa lei resultava em punição severa ao tribuno que impulse o castigo ilegal. Paulo foi acorrentado e ia ser açoitado, embora nenhuma acusação formal tivesse sido feita. O princípio, somente as pessoas livres que viviam na cidade de Roma tinham direito aos privilégios da cidadania romana. Mais tarde, esta cidadania foi conferida a outros que viviam no Império Romano. Às vezes o imperador oferecia cidadania àqueles que prestavam algum serviço extraordinário a Roma. E bem é provável que o pai ou avô de Paulo tenha se tornado um cidadão romano por esses meios, e por isso Paulo era um romano de nascimento. Amém? Esta foi a palavra do Senhor, um capítulo de número 22. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e continue fortalecendo a cada um de nós com sua graça e misericórdia para conosco. Amém?